Você já imaginou um lugar onde existe fogo azul saindo de vulcões, dragões reais que caçam com veneno, e pessoas que vivem praticamente dentro do mar? Hoje você vai descobrir 20 curiosidades impressionantes sobre a Indonésia, um dos países mais incríveis e misteriosos do planeta. Curiosidade número 1. Localizado no leste da ilha de Java, o complexo vulcânico Ijen abriga um dos fenômenos naturais mais raros do planeta, chamas azuis elétricas que iluminam a noite. Diferente da lava comum, que é alaranjada, esse brilho azul ocorre devido à queima de gases sulfúricos em altíssima pressão e temperatura, acima de 600 graus. Ao emergirem das fendas vulcânicas e entrarem em contato com o oxigênio, os gases inflamam, criando um espetáculo visual que parece saído de outro mundo. Curiosidade número 2. A Indonésia é o único habitat natural do maior lagarto da Terra, o dragão de Komodo. Estes predadores podem ultrapassar os 3 metros de comprimento e possuem uma estratégia de caça letal. Por muito tempo acreditou-se que apenas bactérias na boca matavam suas presas, mas estudos recentes confirmaram que eles possuem glândulas de veneno. Esse veneno causa uma queda drástica na pressão arterial e impede a coagulação do sangue, permitindo que o dragão derrube animais de grande porte, como cervos e búfalos. Curiosidade número 3. Devido ao afundamento acelerado de Jacarta e à saturação urbana, o governo indonésio deu início a um dos maiores projetos de engenharia do século XXI, a transferência da capital para Nusantara. Localizada na ilha de Bornéu, a nova sede do governo está sendo erguida no meio da floresta tropical. O objetivo é criar uma cidade sustentável e inteligente, planejada para redistribuir a riqueza nacional e aliviar a pressão ambiental sobre a ilha de Java, que hoje concentra a maior parte da população. Curiosidade número 4. Na região de Sulawesi, o povo Toraja mantém uma relação única e duradoura com seus entes queridos após o falecimento. A morte é vista como uma transição lenta e não como um evento imediato. Por isso, é comum que famílias mantenham os corpos mumificados de parentes em suas casas por meses ou anos, tratando-os como alguém que dorme. Durante esse período, o falecido recebe comida, roupas novas e é incluído na rotina familiar até que o funeral oficial, muitas vezes caríssimo e grandioso, possa ser realizado. Curiosidade número 5. Construído no século IX, Borobudur é o maior templo budista do mundo e um feito monumental da arquitetura antiga. O complexo conta com mais de 2.600 painéis em relevo e 504 estátuas de Buda, organizadas em uma estrutura que, vista de cima, forma uma mandala perfeita. O templo ficou esquecido sob cinzas vulcânicas e selva por quase 1000 anos até ser redescoberto. Sua construção é um mistério técnico, pois utiliza um sistema de encaixe de pedra sem nenhum tipo de argamassa ou cimento. Curiosidade número 6. Os Bajau são uma comunidade étnica que vive em casas flutuantes ou palafitas sobre o oceano e passa a maior parte da vida no mar. Geneticamente, eles desenvolveram baços 50% maiores do que a média humana, o que permite que mergulhem a profundidades de mais de 70 metros segurando a respiração por vários minutos. Essa adaptação biológica única é o resultado de séculos de evolução voltada para a caça submarina, tornando-os os mergulhadores mais eficientes do planeta sem o uso de equipamentos modernos. Curiosidade número 7. A Indonésia produz o Kopi Luwak, um café cuja produção depende de um processo biológico inusitado. O civeta, um pequeno mamífero local, ingere os grãos de café mais maduros, mas não consegue digeri-los totalmente. Durante a passagem pelo sistema digestivo do animal, as enzimas alteram as proteínas do grão, removendo a acidez e conferindo um sabor suave e terroso. Após serem expelidos e higienizados, esses grãos são torrados e vendidos por centenas de dólares o quilo no mercado internacional de luxo. Curiosidade número 8. Em Jacarta, a maior mesquita do Sudeste Asiático, chamada Istiqlal, fica exatamente em frente à Catedral Católica da cidade. O que torna o fato curioso é que elas foram construídas dessa forma propositalmente para simbolizar a unidade na diversidade, o lema nacional da Indonésia. Durante grandes feriados religiosos, as duas instituições compartilham estacionamentos e recursos, servindo como um modelo global de coexistência em um país que possui a maior população muçulmana do mundo. Curiosidade número 9. A Indonésia está no coração do Triângulo de Coral, uma região marítima que abriga a maior biodiversidade marinha da Terra. Com mais de 17.000 ilhas, o arquipélago detém 76% de todas as espécies de corais conhecidas e mais de 3.000 espécies de peixes. Esse ecossistema é tão vasto e vital que cientistas o consideram o equivalente marinho da floresta amazônica, funcionando como um termômetro para a saúde dos oceanos em todo o Sudeste Asiático. Curiosidade número 10. O Wayang Kulit é uma das formas de narrativa mais antigas e respeitadas da Indonésia, utilizando marionetes de couro meticulosamente esculpidas projetadas contra um telão de algodão iluminado. O mestre das marionetes, chamado de Dalang, opera os personagens, faz as vozes, dirige a orquestra de percussão e narra histórias épicas que podem durar a noite inteira. Mais do que entretenimento, essas apresentações são consideradas rituais sagrados que conectam o mundo físico ao espiritual através da luz e da sombra. Curiosidade número 11. Nas selvas de Sumatra e Bornéu, cresce a Rafflesia arnoldii, a flor com a maior estrutura individual do planeta, podendo atingir 1 metro de diâmetro e pesar até 11 quilos. Ela é conhecida localmente como flor cadáver devido ao forte odor de carne em decomposição que exala. Esse cheiro não é acidental, serve para atrair moscas varejeiras, que são os principais polinizadores da planta. Curiosamente, ela não possui raízes, folhas ou caule visíveis, vivendo como um parasita de videiras específicas na floresta. Curiosidade número 12.
Além do fogo azul, o vulcão Kavaijin abriga em sua cratera o maior lago ácido do mundo. A água possui um tom turquesa vibrante, mas é extremamente perigosa, com um pH próximo de zero, semelhante ao ácido de bateria. O lago é formado pela condensação de gases vulcânicos e pela dissolução de minerais, criando um ambiente onde quase nenhuma forma de vida sobrevive, mas que oferece um contraste visual impressionante com as rochas amarelas de enxofre ao redor. Curiosidade número 13. Bali é conhecida mundialmente como a Ilha dos Mil Templos, porque, na verdade, abriga mais de 20.000 estruturas religiosas. Pela tradição do hinduísmo balinês, cada vila deve ter pelo menos 3 templos principais, e cada residência familiar possui seu próprio santuário particular no quintal. Essa densidade religiosa molda toda a arquitetura da ilha, onde as construções modernas são obrigadas por lei a respeitar limites de altura e estilos que não ofusquem a imponência dos templos sagrados. Curiosidade número 14. Diferente da convenção ocidental, muitos indonésios, especialmente na ilha de Java, possuem apenas um nome próprio, sem sobrenome familiar. Além disso, em Bali, existe um sistema de nomenclatura baseado na ordem de nascimento. O primeiro filho é chamado de Wayan, o segundo de Maid, o terceiro de Newman e o quarto de Ketut. Se houver um quinto filho, o ciclo recomeça com Wayan. Isso faz com que milhares de pessoas compartilhem exatamente o mesmo nome, sendo diferenciadas apenas por apelidos ou títulos sociais. Curiosidade número 15. Prambanan é o maior complexo de templos hindus da Indonésia, construído no século IX. Sua grandiosidade é cercada por uma lenda popular sobre a princesa Rara Jonggrang, que teria desafiado um pretendente a construir 1000 templos em uma única noite. Segundo o folclore, quando ele estava prestes a terminar, a princesa ordenou que as mulheres da vila começassem a socar arroz e acender fogueiras para simular o amanhecer, enganando os espíritos ajudantes. O pretendente, furioso, transformou a princesa na milésima estátua do complexo. Curiosidade número 16. A Indonésia é um dos países com maior diversidade linguística do globo, com mais de 700 línguas e dialetos falados em suas 17.000 ilhas. Embora o Bahasa Indonésia seja a língua oficial usada no governo e na educação, a maioria dos cidadãos é bilíngue ou trilingue, falando sua língua regional, como o javanês ou o sandanês, em casa. Essa coexistência linguística é o pilar que mantém a identidade nacional unida em um território geograficamente fragmentado. Curiosidade número 17. Embora a Indonésia seja um país tropical e quente, ela abriga geleiras eternas no topo do Puncak Jaya, na província de Papua. Com 4.884 metros de altitude, este é o pico mais alto entre o Himalaia e os Andes. É um dos poucos lugares no mundo onde é possível encontrar neve e gelo exatamente sobre a linha do Equador. No entanto, devido ao aquecimento global, cientistas estimam que essas geleiras raras podem desaparecer completamente nos próximos anos. Curiosidade número 18. O batik é uma técnica milenar de tingimento de tecidos que utiliza cera para criar padrões complexos e detalhados. O processo envolve aplicar cera quente nas áreas que não devem receber cor, mergulhar o tecido no corante e depois remover a cera com água fervente. Na Indonésia, o batik não é apenas uma peça de roupa, mas uma forma de arte carregada de significados simbólicos, onde cada desenho representa uma classe social, um evento histórico ou uma linhagem familiar específica. Curiosidade número 19. O Parque Nacional de Laurentides, em Papua, é a maior área protegida do Sudeste Asiático e o único local do mundo que preserva um gradiente contínuo desde ambientes marinhos tropicais até picos nevados. Por ser uma região de difícil acesso, o parque abriga espécies de plantas e animais que ainda não foram totalmente catalogadas pela ciência ocidental, além de ser o lar de diversas tribos indígenas que vivem em isolamento voluntário há milênios. Curiosidade número 20. A música tradicional indonésia é dominada pelo gamelan, uma orquestra composta quase inteiramente por instrumentos de percussão, como metalofones de bronze, gongos e tambores. O som do gamelan é caracterizado por ciclos rítmicos complexos que não seguem as escalas musicais ocidentais. Nas cortes reais de Java e Bali, o gamelan é considerado um conjunto sagrado, e acredita-se que os instrumentos possuem espíritos próprios, exigindo que os músicos demonstrem respeito extremo antes de tocá-los. E aí, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo a mais absurda pra você. Se você gosta de conteúdos assim, deixa o like, se inscreve no canal Sabe Tudo e ativa o sininho para não perder as próximas curiosidades incríveis sobre o mundo.